Olá, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade que o projeto Evangelho à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo nos oferece para nos conectarmos através dos ensinamentos de Jesus. Nosso tema de hoje está no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, itens 14 e 15, que vem nos explicar sobre o perdão das ofensas. Vamos então sintonizarmos nossos pensamentos no bem e mentalizarmos Jesus, nos envolvendo com seu amor incondicional. E a Ele dizemos: Mestre querido, rogamos a sua presença, a sua luz e a sua sustentação espiritual para as nossas vidas, a fim de que possamos compreender e praticar os seus ensinamentos, para renovarmos a esperança, a coragem, a fé e a determinação para vencermos. E a nossa reflexão de hoje tem como foco uma das lições inesquecíveis de Jesus, quando ele nos ensina o valor da brandura, da humildade, da mansuetude e da caridade. Neste tema tão importante e necessário todos os dias em nossas existências, que trata de perdão e reconciliação, a fim de nos tornarmos misericordiosos pelo aprimoramento de nossas virtudes. E nesse capítulo nós recebemos instruções acolhedoras e orientadoras dos espíritos Simeão e Paulo Apóstolo, que nos convidam a compreendermos a importância de perdoarmos sempre. Jesus, respondendo a Pedro sobre o número de vezes que devemos perdoar as faltas dos nossos irmãos contra nós, nos traz uma lição para assimilarmos com a inteligência e o coração, ou seja, com a razão e o sentimento. Na resposta de Jesus, quando ele diz: Eu não vos digo que deveis perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Compreendemos que precisamos perdoar sem limites cada ofensa recebida, e que essa ofensa, ela, mesmo que ocorra frequentemente, precisa do nosso perdão. Pois assim agindo, estaremos dando exemplo àqueles que nos rodeiam e que nos ofendem sobre a importância da indulgência. No dicionário, encontramos como sinônimo de indulgência bondade, tolerância, clemência, misericórdia. Então, indulgente é aquele que tem facilidade de perdoar os erros cometidos pelos outros. E quem perdoa demonstra que já conquistou todas as virtudes, que são a brandura, a humildade, o amor ao próximo, porque realmente o perdão torna o nosso coração muito mais humilde e tolerante, para compreendermos que aquele que nos fere não deve ser sempre visto como um adversário, mas sim como um irmão que ainda age pelo impulso, pelo orgulho e pela dificuldade de compreender a lei de Deus e os ensinamentos de Jesus. Porém, que, como todos nós, filhos de Deus, é um espírito na caminhada evolutiva que conquistará a seu tempo as virtudes e o entendimento que fazem parte do progresso individual que cada um de nós está destinado a atingir. Como somos seres
que ainda estamos no caminho evolutivo, burilando as nossas imperfeições, diante das ofensas, muitas vezes nos ressentimos e temos dificuldade de esquecer, de relevar, de perdoar. Então, quando acontecer isso, nesse momento, nós devemos examinar a nós mesmos com sinceridade, humildade e nos lembrarmos das faltas que também temos cometido e de quantas vezes Deus, nosso Pai, já nos perdoou e nos perdoa quase que diariamente. E assim como precisamos do perdão de Deus e também daqueles com os quais convivemos, devemos retribuir perdoando o nosso próximo, porque todos nós, em algum momento, precisaremos de perdão. Além disso, quando perdoamos um adversário, estamos também perdoando a nós mesmos, é o auto-perdão. Pois, se há adversidade entre nós e o outro, certamente estamos agindo com desacerto em relação a ele. Perdoar uma ofensa, uma mágoa, é sinal que estamos nos tornando melhores. E para merecermos o perdão de Deus, devemos sempre perdoar o nosso próximo, uma vez que estamos na terra de passagem. E aqui a nossa permanência, por mais longa que possa ser, é sempre curta diante da imortalidade do Espírito. Por isso, o quanto antes aprendermos a ser flexíveis, empáticos e indulgentes, antes conquistaremos uma vivência com mais serenidade, com paz e momentos felizes, e assim aproveitaremos melhor a oportunidade de estarmos reencarnados. Porém, o perdão não pode ser apenas dos lábios, da aparência, precisa ser do coração, ou seja, sincero, verdadeiro, de modo a não se comprazer com o mal que o outro possa sofrer. O Espírito Simeão nos ensina: feliz aquele que pode, cada noite, adormecer dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. E também o apóstolo Paulo, que nos adverte, dizendo: o esquecimento das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de inferioridade. Que não nos esqueçamos, o perdão verdadeiro não exige reconhecimento. Perdoar parece que é apenas um bem para o outro, mas é uma libertação para quem perdoa, uma libertação pessoal. Quando eu perdoo, eu me liberto. Quando estou ressentida, ofendida, estou presa, deixando o orgulho falar mais alto. O exercício do perdão pode não ser fácil, mas é grandioso. Tanto que, quando já tivermos alcançado patamares superiores da evolução, não mais precisaremos perdoar, já que não mais nos ofenderemos por amarmos fraternalmente, incondicionalmente, o nosso irmão. Que essa lição que Jesus nos trouxe possa calar fundo na nossa alma e no nosso coração. Que assim seja.